Olá, alunos, tudo bem? A gente vai fazer aqui uma correção de exercícios de eletricidade básica e de uma revisão na parte específica do curso de redes e linhas. São exercícios, né, com relação à teoria que a gente colocou no grupo para poder vocês estudarem, né? E agora a gente propôs colocar esses exercícios e aí cada um deve ter feito, né? E agora a gente vai fazer uma correção, certo? Isso aí serve de revisão para a prova, entendido? Então, a gente deve começar aqui revisando pelo de eletricidade básica, tá bom? A gente vai construir aqui o gabarito e vocês olham aí o que errou, o que acertou. E qualquer dúvida a gente pode ir respondendo também aí, certo? Quando a gente tiver aula prática, aí a gente também pode responder as dúvidas dos alunos no início da aula prática, lá no centro de treinamento. Então, vamos começar aqui, né, a correção. Esse exercício foi colocado no grupo da turma de redes e linhas, ok? Redes de distribuição aéreas. Então, vamos lá, que é o de eletricista montador. Na primeira questão diz assim, a carga elétrica negativa é chamada. É uma coisa muito básica, né, para poder a gente fixar bem essas questões das cargas elétricas, quem é considerado negativo, quem é considerado positivo, neutro, etc., né? E aí é uma coisa muito básica que a gente já viu no ensino médio e etc. No ensino fundamental também já vê isso. De modo que, falando em carga negativa, não é, pessoal? A gente já sabe que estamos falando dos elétrons, certo? Carga negativa, estamos falando dos elétrons. Então, na questão 1, nós teríamos aí a letra C, certo? Tipo de questão para responder ligeiro, entendeu? Não é para perder tempo, não. Por quê? Porque é só definição, certo? Então, a definição na literatura clássica é carga negativa, elétrica, né? A eletricidade normalmente, na questão 2, ele estava querendo basicamente o que se entende por eletricidade, né? Certo? A gente sabe que a eletricidade é uma força da natureza que tem relação com as cargas elétricas estacionárias ou em movimento. Basicamente, o conceito de eletricidade vai percorrer esse raciocínio. Aí vamos ver qual é a melhor score, a melhor letra que se encaixa aqui nessa noção, nessa definição de eletricidade. Um agente físico que se associa à estrutura atômica da matéria. É uma definição interessante aqui. A eletricidade é um agente físico? Sim, é um agente físico, né? Natural, que o homem aprendeu a dominar, né? E a fazer uso dele em seu benefício, certo? Então, agora existe também a eletricidade usada a partir das técnicas e da tecnologia desenvolvida pela sociedade, né? Existe aí uma eletricidade meio que não seja natural, é artificial, né? Que o homem manipulou, né? Vamos dizer assim, né? Tá? Com força de expressão. Então, é um agente físico? Porque vem da natureza. E está associada à estrutura atômica da matéria? Claro que está, né? Porque a eletricidade tem a ver exatamente com os fenômenos que ocorrem a nível atômico, né? São ali as partículas que, ou em movimento ou estacionário, vai fazer surgir alguns fenômenos, né? E aí, essa condição aqui é uma condição sine qua non, né? É uma condição essencial para se entender a eletricidade. Aí aqui na B diz assim, a reunião de átomos. Uma reunião de átomos, você dizer que isso constitui eletricidade, não é bem assim, né? Ficou muito simplista. Não dá para a gente afirmar isso. Uma reunião de elétrons também não, né? Não, reunimos elétrons, temos eletricidade. Não é só isso, né? O movimento dos elétrons de um ponto para outro. O movimento dos elétrons de um ponto para outro, certo? Se for ordenado, se for uma coisa organizada, né? Entre aspas, né? Então, a gente teria aqui uma corrente elétrica, né? Que, assim, está inserido no contexto da eletricidade, claro. A corrente elétrica é algo que pertence ao mundo da eletricidade, né? Mas, assim, a escola que mais se adequa a dizer o que é a eletricidade, o fenômeno da eletricidade,
é exatamente um agente físico que se associa à estrutura atômica da matéria. Porque os fenômenos elétricos têm tudo a ver, certo? A sua intensidade, né? A sua força. A eletricidade ela vai ter tudo a ver com a estrutura atômica da matéria, realmente. Porque isso aqui é o que vai fazer com que surjam elementos ditos isolantes, elementos ditos condutores, né? Bons condutores, maus condutores. A estrutura atômica é quem vai definir se aquele material é um bom condutor ou não é um bom condutor. Aí, obviamente, a eletricidade tem tudo a ver com esse contexto da estrutura atômica também, né? Então, a letra A, a 2, certo? A letra A é a melhor que se encaixa aí nessa definição. Na questão 3 diz assim, o átomo é definido como menor partícula indivisível da matéria. Na B, partícula indivisível da matéria. Menor partícula indivisível da matéria. Aí vocês percebem que aqui na letra C houve um erro aqui. Era para ser menor partícula divisível. Né? Aí ficou copiando a letra A, tá bom? Foi um erro de digitação. Na letra D, menor partícula divisível, né? Que mantém as mesmas propriedades da matéria. Essa letra D seria a definição, no caso aqui, certo? De molécula, né? Tá bom? Que mantém as mesmas propriedades. H2O, pronto, é a menor partícula que mantém, certo? As mesmas propriedades da água, né? Então, por quê? Porque é uma molécula de água. Então, assim, a letra D seria a definição de molécula. A letra C, da questão 3, menor partícula indivisível da matéria. Bom, a gente sabe que na letra A e na letra B, hoje em dia, existem partículas, certo? Existem subpartículas, né? A gente sabe que o átomo, ele, na verdade, certo? O átomo, ele pode ser, hoje, dividido, né? Só que é uma questão, assim, muito particular. Como é que a gente divide o átomo? Aí a gente vai ter aí um processo extremamente desprendedor de energia, né? A gente vai ter que alimentar esse átomo com uma quantidade grande de energia para poder fazer com que esse átomo se desestabilize e tal, possamos extrair dele prótons, elétrons, essas coisas. Hoje é possível. Mas no estado natural, por assim dizer, né, a gente pode afirmar, sim, que é a partícula indivisível da matéria, certo? Então, a gente ficaria aí com a letra B, tá bom? Uma partícula indivisível da matéria. Então, a 3 é a letra B, tá? 3, letra B, partícula indivisível da matéria. No estado natural, nós podemos considerar que o átomo é uma partícula indivisível, certo? É claro que o homem aprendeu técnicas para poder quebrar isso aqui. Mas nós entenda-se que estamos considerando aqui no estado natural, sabe? Sem a manipulação e intervenção do homem. Lembre-se que aqui a gente está no contexto de eletricidade básica e a gente não vai aqui nos aprofundarmos nas questões da física, né? Para entrar aqui em polêmicas do mundo subatômico, quântico, tá bom? A gente vai entender aqui os princípios físicos mais, digamos assim, mais fundamentais mesmo, tá? A base mesmo da eletricidade. Na questão 4 diz assim, supõe-se que os prótons se mantêm coesos no núcleo de um átomo através de... Aí tem um campo magnético, na letra B. Na letra A, uma energia desconhecida, uma atração de cargas, certo? Uma energia positiva. Nós sabemos que os prótons, eles são convencionalmente estruturas de energia positiva. Mas isso não tem nada a ver, isso não responde o porquê ele se mantém coeso no núcleo do átomo, certo? Entendeu? Então, essa letra D aqui, ela não responde o porquê o próton se mantém coeso no núcleo. A atração de cargas, ora, isso aqui, se a gente fosse levar em consideração, o próton é positivo, o elétron é negativo, o elétron está orbitando o próton, né, lá na eletrosfera. Então, a atração de carga, na verdade, seria uma coisa que ia desestabilizar o átomo. Por quê?
Porque se essa atração não fosse uma coisa controlada até certo nível, então o elétron caía dentro do núcleo. Ou seja, o próton positivo iria atrair os elétrons negativos e a gente ia ter aí um colapso aí do átomo. Então, essa letra C também não entra não. Tá bom? Um campo magnético. Não, pessoal, um campo magnético não se aplica, nesse caso aqui, a esse contexto aqui, certo? O campo magnético aqui está relacionado a forças, certo? Quando a gente tem linhas de campo magnético presente, né? Nós temos ali uma propriedade ali magnética, certo? No contexto do átomo em si, a gente fica com essa A que diz uma energia desconhecida. Ela é desconhecida não assim no aspecto que não já tinha sido batizada, mas ela até certo ponto era desconhecida porque não se sabe exatamente a sua origem, né? O homem ainda não soube como é que essa energia se origina, certo? E mantém o núcleo do átomo coeso, ou seja, ele fica ali estável, né? Não existe um colapso. Então, existe ali uma energia ali, né, que hoje se chama de energia nuclear fraca, certo? Existe também a energia nuclear forte, uma energia nuclear que faz com que a estrutura atômica fique estabilizada. Mas ela é desconhecida desse ponto de vista, não é de como foi batizada essa energia, mas ela é desconhecida do ponto de vista que a gente ainda não conhece, a física ainda não conhece, qual a origem dessa energia que deixa os prótons coesos no núcleo dos átomos. Então, a questão 4 é a letra A. Assim, um átomo que perdeu ou adquiriu elétrons e que não pode voltar ao equilíbrio é chamado de próton. Não, né? O próton não é um átomo, né? Por favor. Né? Então, aqui está dizendo que perdeu ou adquiriu, certo? Perdeu ou adquiriu elétrons, certo? Então, é um cátion? Não, um cátion aqui a gente tem uma definição de cátion e ânion, quando a gente tem aqui o contexto em que o átomo perdeu elétron, se transformou aqui numa partícula carregada positivamente porque perdeu elétron. Quando ele ganha um elétron, ele se transformou aqui numa estrutura negativamente carregada, porque ganhou um elétron, ele ficou negativo no desbalanceamento de carga, certo? Então é nesse contexto aqui que entra a questão do ânion e do cátion. Tá bom? Mas olha que a pergunta da questão 5, um átomo que perdeu ou adquiriu elétrons e que não pode voltar ao estado de equilíbrio é chamado de, certo? Então a gente tem aqui letra C, nêutron. Não, nêutron é uma partícula, uma subpartícula que fica lá no núcleo, né, do átomo, que não entra nessa questão. Formalmente na física, o nêutron não possui carga elétrica, então está fora desse contexto. Né? Então a letra correta seria o íon, né, que perdeu ou adquiriu elétron, certo? E aí ele não pode voltar ao equilíbrio. Então a gente chama ele de íon, certo? Então a questão 5 aí, vocês podem anotar aí a letra D. Espero que todos estejam acertando direitinho as questões relacionadas à eletricidade básica. Essa 6 aqui é clássica, né? Cargas elétricas iguais, se atrai ou se repele. Isso aí lá do eletromagnetismo, né? Básico. É claro que cargas elétricas iguais, elas repelem-se, certo? Quem atrai-se são as cargas elétricas opostas, né? Elas se atraem. Por exemplo, positivo atrai o negativo. Carga elétrica. Essa neutraliza-se. Não, nada a ver. Combina-se também não. Então, aqui a gente tem a 6 com cargas iguais, repelem-se. Então, letra C. C de casa. A questão 6, certo? Cargas iguais e repelem-se. Ou seja, afastam-se uma das outras. Na questão 7, diz assim, um elétron livre é aquele elétron que fica, certo? Normalmente ele estava localizado na última camada, certo? E ele facilmente pode ser, como é que se diz? É também chamado elétron de valência, né? Esse elétron ele fica localizado na última camada do átomo e ele facilmente pode ser desprendido ou desgarrado da órbita desse
átomo. A definição clássica é essa. Vamos ver o que diz aqui as escolas. Né? Na letra A, não se afasta facilmente da sua órbita. Ao contrário do que a gente disse. Não se afasta, a menos que acompanhado por um nêutron. Jamais um nêutron vai sair do seu núcleo. Isso aqui está fora de questão. C. Pode afastar-se facilmente quando atraído por um átomo desequilibrado. É exatamente essa questão C aqui, está muito bem contextualizada. Nós vamos ler a D, né? Para a gente ver o que ela diz. Pode afastar-se facilmente quando repelido por um elétron, certo? Pode afastar-se facilmente quando repelido por um elétron. Olha, a letra C está muito mais bem fundamentada. Pode afastar-se facilmente quando atraído por um átomo desequilibrado. Então, um elétron livre, ele pode dar um salto atômico, né? Pode se desprender do seu átomo, quando ele se aproximar de um outro átomo que está desequilibrado, no caso, positivamente, certo? Ele está desbalanceado, com carência de elétron para poder voltar ao estado de equilíbrio. O que ele faz? Ele atrai esse elétron livre para ele. Então, a letra C está correta com relação à definição de elétron livre, certo? Letra C. Vamos para a questão 8. A corrente elétrica é produzida pela movimentação de... E está com uma brincadeira, né? Essa letra 8. É para combater com zerar mesmo. Não? A corrente elétrica é produzida pela movimentação de quê? Elétrons, prótons, neutrões, de elétrons, certo? Então, 8, letra A. Né? Aqui é para combater com zerar mesmo. Está com a bexiga. Um elétron preso ou planetário, certo? Esse elétron é o oposto do elétron visto na questão 7, que era o elétron livre. Esse aqui é o preso. O planetário está orbitando. Está estável em sua órbita. Tá? Afasta-se facilmente? Não. Aqui seria o elétron livre. Dificilmente poderá afastar-se de sua órbita. Isso aqui é meio que um presente. Mas vamos ler as outras. Né? Afasta-se de sua órbita quando estiver possuído de carga positiva. Não, veja bem. O elétron que está preso, ou seja, ele é um elétron planetário, ele não vai possuir carga positiva. Isso aqui, não existe esse negócio do elétron possuir carga positiva. O elétron, ele sempre é carga negativa. Quem é carga positiva? Pronto. Então, aqui ele misturou tudo aqui, nessa letra C. Dificilmente poderá afastar-se de sua órbita, em virtude de ser neutro. Entendeu? Quem a gente poderia dizer que é neutro aí, no caso, seria o átomo como um todo. Por quê? Porque ele teria, numa condição de estabilidade, a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, eletricamente, ele seria neutro. Né? Mas aqui está se referindo ao elétron preso ou planetário. Está se referindo a ele, ao elétron. Então, também essa D ficaria fugindo aqui da lógica do conceito. Né? Então, o que melhor responde, o que melhor define, o que pede essa questão 9 é: dificilmente poderá afastar-se de sua órbita. Porque, assim, o elétron preso, né, não é que é impossível ele afastar-se. É que a gente sabe que quando um elétron recebe energia, então, quando um átomo recebe energia, os seus elétrons dão saltos atômicos. Então, dependendo da quantidade de energia que um átomo recebe, a gente pode, inclusive, ter a perda de elétrons planetários. Né? É uma situação que em laboratório é possível. Só não é uma coisa fácil de ser obtida, certo? Então, a questão 9, letra B. Tá? Dificilmente ele vai afastar-se só. Mas muito dificilmente mesmo. A questão 10 diz assim: segundo o conceito moderno de eletricidade, acredita-se na existência de um fluxo de corrente elétrica de um ponto de potencial negativo a um ponto de potencial positivo, certo? A verdade dessa afirmativa reside no fato de... Brincadeira aqui também, né? Eu não vou entrar naquela polêmica de sentido real, sentido convencional, tá bom, pessoal? Vamos aqui, a gente está estudando eletricidade básica e a gente está num nível, certo? De absorver o conceito de que quem se movimenta são os elétrons, tá bom? Então, a corrente elétrica, ela é constituída pela movimentação ordenada de elétrons de um ponto para outro. Pronto, vamos se satisfazer com isso.
certo? Então, partindo dessa definição que ela é clássica e básica, a gente vai ter como resposta para essa questão 10 que somente elétrons podem movimentar-se. Letra D de dado, na 10, tá bom? Letra D de dado. Por quê? Elétrons, certo? São as partículas negativas que constituem a corrente elétrica. A gente sabe que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, não tem muito o que a gente... como é que se diz? Não tem muito o que contra-argumentar, né? Certo? Somente os elétrons podem movimentar-se dentro desse contexto aqui. Vamos para a questão 11. Lembrando aos alunos aí que algumas dessas questões aqui vão ser adaptadas para o nosso exame teórico. Né? Então, refaçam, leiam o material que a gente postou no grupo. Se quiserem tirar dúvida comigo, a gente está disponível aí, é só entrar em contato, tá? E, enfim, né, o aluno também tem que procurar, estudar, correr atrás, faz parte, tá? Então, tem que fazer uma leitura também. Vocês têm um mundo aí explorado na internet também, certo? Fora a apostila que a gente deu, fora... Para consultar, nós temos aí uma infinidade de opções, né? Consultar material. A eletricidade é uma fonte de energia cuja origem é, né? A eletricidade é uma forma de energia cuja origem é. Vamos fazer aqui uma relação dessa 11 com a primeira? Não, desculpa, com a segunda. A eletricidade é a gente diz que é um agente físico, né? Que se associa à estrutura atômica da matéria. Né? A gente diz que exatamente essa estrutura atômica, a forma, as propriedades que ela pode assumir, né? Com relação às suas partículas, etc., é o que vai definir o que é eletricidade, porque é nesse contexto que a gente vai encontrar a questão de balanceamento, desbalanceamento de cargas, de acordo com como está estruturado, certo? A estrutura atômica, né? Então, voltando para a 11, diz assim, a eletricidade é uma forma de energia cuja origem é o equilíbrio de carga dos átomos. Ora, a gente viu que a eletricidade ela pode abranger o aspecto de cargas em movimento ou o aspecto de cargas estacionárias. Né? O caso das cargas estacionárias, a gente tem uma eletricidade chamada estática, né? Aquela eletricidade cujas cargas se originam através de alguns fenômenos como atrito, né? A proximidade entre corpos carregados eletricamente, etc. Né? E aí a gente tem um contexto de eletricidade estática. E a eletricidade, com relação a cargas em movimento, aí a gente tem um contexto da corrente elétrica, que a gente já apresentou aqui o conceito dela. Então, o equilíbrio de cargas não é uma coisa contextualizada com eletricidade, porque quando as cargas estão em equilíbrio, os fenômenos relacionados à eletricidade, eles somem, né? Porque as cargas estão em equilíbrio, e aí a gente não consegue observar os fenômenos relacionados à eletricidade. Agora a letra B diz assim, é uma forma de energia cuja origem é o desequilíbrio de cargas dos átomos. Exatamente isso, certo? Quando a gente tem aqui um desequilíbrio de carga, é quando nós temos um ambiente propício para observarmos o fenômeno da eletricidade. Mas vamos ler as outras. A neutralização de cargas dos elétrons. Não, a neutralização de cargas, não vamos obter fenômenos de eletricidade. O desbalanceamento entre as órbitas dos átomos e o núcleo. O desbalanceamento entre as órbitas dos átomos e o núcleo, certo? Assim, pessoal, a gente tem aqui, o que é que essa D está dizendo? Está observando um fenômeno relacionado aos átomos em particular, ao desbalanceamento entre as órbitas dos átomos e o núcleo de quem? Desses átomos. Então, assim, a gente tem que associar o fenômeno da eletricidade, certo? Não a um átomo particular, né? Nós sabemos que todos os átomos de um determinado material,
eles vão passar por alterações exatamente para que o fenômeno da eletricidade seja observável, certo? Um átomo em particular, normalmente não vai gerar aí uma perspectiva de eletricidade observável. Então, o desequilíbrio de cargas dos átomos é uma resposta muito adequada que responde à origem da eletricidade, tá bom? Então, a 11, a gente tem letra B de bola como resposta, tá bom? Certo? Então, eu vou repetir aqui essa letra D aqui para não ficar confuso na cabeça dos alunos. O desbalanceamento entre as órbitas dos átomos e o núcleo. É tipo assim, naturalmente, o que se busca na natureza é que os átomos sejam equilibrados com relação ao número de cargas negativas que orbitam o seu núcleo e o número de cargas positivas que contém no núcleo, certo? Então, quando há um desbalanceamento, realmente a gente tem ali uma premissa para poder ocorrer ou facilitar a ocorrência de um fenômeno elétrico, né? A gente facilita dessa forma. Mas isso aqui não vai fazer com que seja a origem da eletricidade, certo? Não é a origem a origem é um desequilíbrio de cargas dos átomos, certo? Porque aqui é como se estivesse fazendo uma análise no átomo individualmente, dos átomos e o núcleo, certo? O núcleo. É como se a gente estivesse aqui fazendo análise de um átomo em particular, tá bom? Então, seria mais ou menos por aí. Então, a 12 diz assim, considera-se uma substância como condutora, certo? Ou seja, uma substância que conduz bem a corrente elétrica quando possui uma resistência elevada. Vamos lá. O polimero é um material que é usado na fabricação de isoladores no sistema elétrico de distribuição, nas redes elétricas. Entendeu? Possui uma resistência elevada. É um bom condutor? Claro que não. Então, essa letra A está fora. Possui equilíbrio atômico? Olha, como condutor. Ora, um negócio para ser um bom condutor, né? A gente sabe se possui equilíbrio atômico, então a gente vai ter dificuldade de conduzir, certo? A corrente elétrica. Porque para conduzir a corrente elétrica tem que haver desequilíbrio atômico, né? Vai haver um desequilíbrio aí, porque você vai ter um fluxo de elétrons, aí infelizmente os elétrons livres vão percorrer aquele espaço vazio entre os átomos e os átomos vão perder, né, esses elétrons livres para a corrente elétrica, né? É assim que acontece. Aí outra, a letra C, considera-se uma substância como condutora quando retém elétrons. Vixe, essa daqui que é uma tapa na cara da gente, né? E aqui a outra, não retém os elétrons com facilidade. Considera-se uma substância como condutora quando não retém os elétrons com facilidade. Ou seja, quando uma substância facilmente perde os elétrons. E perde para quem? Para a corrente elétrica que vai ser estabelecida, que vai sair de um ponto A para um ponto B. Então, essa letra D aqui, ela satisfaz a resposta da 12.12, letra D. Certo? Então, 13, vamos lá. Não enmurecer, não. A principal fonte de produção de energia é obtida através de ação química, que são as pilhas, né? Nós temos aqui a pressão, né? Certo? Por exemplo, o vapor gera pressão, né? Houve uma época que o mundo viveu muito debaixo do vapor, né? Aí o vapor está relacionado também à pressão, certo? Aí que tem o magnetismo e o calor, né? Certo? Pressão e calor são duas formas de obter energia que umas normalmente se associam a outras, certo? Agora sim, pessoal, no nosso contexto de eletricidade, que a gente está nesse contexto, a principal fonte de produção de energia é obtida através do magnetismo, certo? Aí é só a gente lembrar, né, que a gente varia, quando a gente provoca variação de linhas de fluxo no tempo,
a gente tem ali a produção de uma tensão, né? A gente induz uma tensão elétrica, né? Pela lei de Ampère, certo? Então, pronto. O magnetismo hoje está presente nos motores, nos transformadores, né? Aí é a principal fonte de produção de energia de longe, entendeu? De longe, certo? No mundo da eletricidade, certo? Se relaciona ao mundo da eletricidade. Mas, professor, o sol, não, a gente tá aqui no contexto da eletricidade, tá bom? Não vamos viajar mais não, senão a gente pega um rumo errado. Então, a 13 é a C de casa. Vamos lá. Esmurecer é pior. Numa determinada substância, a resistência é, vamos lá, proporcional ao comprimento. A resistência elétrica, viu, pessoal? Claro, a gente está no contexto da eletricidade. Então, tudo é elétrico, tá bom? Então, numa determinada substância, a resistência é resistência elétrica. Proporcional ao comprimento. O que é isso? Quanto maior o comprimento daquela substância, daquele material, então maior será a resistência, certo? Imagina um fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. É proporcional? É. Não sendo influenciada por sua seção. A seção é a grossura do cabo, né? Por assim dizer, viu? A seção transversal é um cabo 10 milímetros, um cabo 70 milímetros. Então tem um mais fino, que é o 10, mais grosso 70. Isso é a seção transversal. Não influencia a resistência? Claro que influencia. A resistência ela vai diminuir quando a seção transversal aumentar, claro. Um cabo mais grosso tem uma resistência menor, né? Isso é uma coisa extremamente intuitiva, viu, pessoal? Inversamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quando o comprimento aumenta do cabo, aí ele está dizendo aqui que a resistência vai diminuir. Ele está dizendo que é inverso. Então, eu não vou nem ler o resto para a gente não perder tempo. Na letra C, inversamente proporcional ao comprimento. Não, a gente já viu isso aqui na letra B, né? Não é inversamente, certo? Então, na letra D, proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, se é proporcional, maior a resistência, é verdade. E inversamente proporcional à seção. Ou encontramos aqui o ouro. Por quê? Porque quanto maior a seção transversal, menor a resistência. Então, se por um lado a seção aumenta e aí a resistência diminui, então nós temos uma relação inversamente proporcional, né? E aqui, no início da score D, ó, proporcional ao comprimento. Aumentou o comprimento, aumenta também a resistência. Verdadeiro. Letra D, a 14. Letra D de dar. Simples, né, pessoal? Simples, simples, simples. A 15. Um pedaço de fio utilizado como circuito possui uma resistência de 10 ohms. Certo? Um pedaço de fio utilizado lá no circuito. Se este fio for substituído por outro, do mesmo material, né? Se ele for de cobre, substitui por outro de cobre. Se for de alumínio, substitui por outro de alumínio. Mesmo material. E também mesmo comprimento. Se for 10 metros, substitui por outro 10 metros. Porém, com uma seção transversal reduzida a metade. A resistência seria. Então, mantidas as características ditas na questão, o comprimento, o tipo de material, ele está falando que a seção será reduzida pela metade. É tipo assim, você tem um pedaço aí de 10 metros de fio de alumínio, certo? E o fio, ele é de 50 milímetros quadrados. E possui uma resistência de 10 ohms. É claro que cientificamente, 10 metros de fio, 50 milímetros, não vai ter uma resistência de 10 ohms. A gente está aqui parafraseando, tá? Para poder entender a questão. Né? Então, um pedaço de 10 metros de cabo 50 milímetros de cobre tem 10 ohms. Ele está dizendo que pega o mesmos 10 metros de cobre também, né? Mesmo comprimento de 10 metros, também do mesmo material de cobre, só que a seção vai diminuir pela metade. A seção transversal reduzida, né? A metade, ou seja, ao invés de 50, diminui para 25 milímetros. E mantém o comprimento e o tipo de material. Então, a resistência, o que queria acontecer com a resistência? Vai aumentar, diminuir, ficar a mesma coisa? A mesma coisa não fica. Era 10, ficou 10. Né? A letra C, de forma alguma. Por quê? Porque você diminuiu a seção pela metade. O que acontece quando a gente diminui a seção pela metade? Né?
a gente aumenta ou diminui a questão do valor da resistência. Quando a gente diminui a seção, a gente aumenta a resistência. Inversamente proporcional, na questão anterior tratou disso. Né? Existe uma fórmulazinha matemática que diz assim: a resistência é igual a uma constante chamada ρ vezes o comprimento, né, do cabo dividido pela área. Certo? Ou seja, vai ser diretamente proporcional. Vai ser diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção. Né? L dividido por A vezes ρ. Tá? Então, se eu dividir pela metade a seção, e como a seção fica embaixo na fórmula, tá bom? Eu vou fazer a fórmula aqui para os colegas verem. Né? A resistência é igual a ρ, L dividido por A. Ó, a resistência ela é igual a constante ρ vezes o comprimento dividido pela área. Ora, se eu dividir a área pela metade, está na cara que a resistência vai dobrar. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Certo? Se eu dividir pela metade a área do cabo, mantendo as outras características, a minha resistência vai dobrar. Se na questão desse que é resistência é 10 ohms, vai ficar quanto? Se vai dobrar? 20. Então, certo? Sem usar a fórmula, só no raciocínio, a gente mataria a questão. Né? Não precisou nem usar a fórmula. Então, letra A nossa 15ª questão. Então, vamos para o seguinte: as 15 questões foram respondidas, né? As 15 questões foram aqui também debatidas, comentadas uma a uma, e eu gostaria agora que vocês anotassem aí o gabarito uma por uma, para depois vocês fazerem as suas comparações e tal. A questão 1, C. Questão 2, A. Questão 3, B. Questão 4, A. Questão 5, D. Questão 6, C. Questão 7, C. Questão 8, A. Questão 9, B. Questão 10, D. Questão 11, B. Questão 12, D. Questão 13, C. Questão 14, D. E questão 15, A. Ok? Vou repetir, tá? Para vocês anotarem aí e não perder aqui o gabarito. Questão 1, C de casa. Questão 2, A de avião. Questão 3, B de bola. Questão A. Questão 4, A de avião. Questão 5, D de dado. Questão 6, C de casa. Questão 7, C de casa. Questão 8, A de avião. Questão 9, B de bola. Questão 10, D de dado. Questão 11, B de bola. Questão 12, D de dado. Questão 13, C de casa. Questão 14, D de dado. Questão 15, A de avião. Certo? Aí assim a gente conclui a nossa revisão, certo? De eletricidade básica. Estude o material, tire suas dúvidas aí, nos procure os instrutores do curso, porque nossa avaliação teórica nós iremos lançar breve para poder os senhores fazerem, certo? Então, é importante agora tirarem todas as dúvidas, né? Tirarem todas as dúvidas, para que no dia da prova o aluno tire uma nota boa. A nossa intenção é que o aluno tire uma nota boa, certo? Essa é a nossa intenção. A nossa próxima aula nós deveremos fazer, pessoal, na nossa próxima aula, a gente pretende fazer. Deixa eu ver se eu tiro aqui do Shelly. Bom, na próxima aula nós pretendemos fazer aquela revisão daquela lista de exercícios, que é uma lista de exercícios, da parte específica. Essa parte aqui, sim, de eletricidade básica, em todo curso tem que ter, faz parte da ementa, certo? E aí a gente não poderia também deixar de fora. Mas aí teremos também
a parte teórica específica na próxima aula, para poder a gente fazer revisão para a nossa prova, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos, estudem e vamos para frente.